A graça e a paz, meus irmãos. Hoje é o dia de nós darmos início, à primeira carta desse livro aqui, onde nós nos comprometemos em fazer leituras de algumas cartas. Para quem não sabe, esse livro aqui de C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, é composto de 31 cartas. O enredo todo é de um diabo ensinando ao seu aluno, a como derrubar a fé de um cristão. E a título de você ficar mais a par ainda da leitura, que é para quem não conhece, é que os personagens, têm os nomes bem claros. Nós temos aqui Maldanado, que é o diabo professor. Nós temos Vermelindo, que é o aluno, o aprendiz de diabo. Nós temos aqui o paciente, que é o cristão. E nós temos o inimigo aqui no enredo é Deus, Portanto, fique bem atento, para não confundir as coisas durante toda essa nossa jornada, desse brilhante livro, desse autor fantástico que é C.S. Lewis. Vamos à carta. Meu querido Vermelindo, eu noto que você diz que está direcionando a leitura do seu paciente e se encarregando de fazer com que ele tenha encontros regulares com tal amigo materialista. Então observe muito bem aqui que o contexto dessa tentação toda se dá diante de um cenário onde o diabo está direcionando, está induzindo o cristão a ler provavelmente conteúdos nessa ficção aqui materialista, e aonde até tem um amigo que é materialista também, Então você veja que é um contexto de uma filosofia que não coaduna nada com a fé cristã, A gente sabe que o cristianismo não tem nada de materialista, E alguns conselhos que o diabo dá a esse seu aprendiz é muito interessante. Ele nota a fraqueza, O inimigo, ele nota a fraqueza do paciente, no caso aqui do cristão, e ele diz o seguinte: seu homem está acostumado desde pequeno a manter uma dúzia de filosofias incompatíveis dançando em sua cabeça ao mesmo tempo, Ele não as classifica, as doutrinas, como essencialmente verdadeiras ou falsas, mas como acadêmicas ou práticas, ultrapassadas ou contemporâneas, convencionais ou opressoras. Então veja aqui o primeiro erro, O primeiro erro é o paciente está caminhando, está envolvido em filosofias, em doutrinas, aonde ele não percebeu logo se a premissa era verdadeira ou falsa. Ora, se a premissa é falsa, para que continuar uma leitura, Porque se enganjar numa pesquisa onde a premissa é falsa, E uma das advertências que o diabo dá ao seu aprendiz de diabo é dizer para ele: olha, fuja da argumentação, Fuja da argumentação. Veja bem aqui nas próprias palavras de Lewis, nessa ficção. O problema da argumentação é que ela transporta toda a batalha para o território do inimigo. E lá na frente ele diz: pelo próprio ato de argumentar, desperta-se a razão do nosso paciente. Uma vez desperta, quem poderá prever o resultado? Mesmo se uma específica cadeia de pensamento pudesse ser distorcida a nosso favor, você descobrirá que acabou reforçando o seu paciente o hábito fatal de tocar em questões universais e ignorar o fluxo das percepções sensoriais imediatas. Sua tarefa, no entanto, é de fixar a atenção dele nesse fluxo, ensiná-lo a chamá-lo de vida real. Não deixe perguntar-se, porém, o que quer dizer com real, o que é real na verdade. Então, dentro dessa tentação, desse ciclo, desse cenário com o amigo materialista, ele chama atenção para que o camarada não permita que ele venha raciocinar, portanto, fuja de argumentos, Não permita que ele procure saber o que é real de fato. E aqui, meus queridos, eu queria trazer dois exemplos aqui bem práticos, duas reflexões aqui do cotidiano que a gente vive, Eu, por exemplo, outro dia me peguei pensando, o que é realmente uma vida rica, uma vida rica no sentido pleno da coisa, E aí eu lembro que eu tive um momento em que tinha outra condição financeira, tinha vários empregados trabalhando comigo, e de repente eu estou no intervalo de almoço na minha casa, agora não mais na mesma condição social que antes, e aí eu estou lá dormindo nesse intervalo de almoço, abraçado com a minha filhinha, naquele sossego todo, e aí me deu aquele estalo, E aí eu analisando ali aquele cenário todo, onde eu estava todo naquela paz plena, e aí eu me parei e disse: puxa, como hoje eu sou
rico, né? Como hoje a minha vida é rica, né? Então, o que é riqueza, né? Afinal de contas, será que riqueza não seria uma paz plena, né? Não seria a felicidade de você estar feliz do lado de pessoas de quem você ama, de quem você gosta? Será que riqueza é a aquisição de bens materiais? Será que a riqueza, por exemplo, é você ter tanto dinheiro a ponto de toda essa riqueza ou de todas essas questões materiais lhe trazer muitas preocupações com roubo, por exemplo, ou como investir, ou como direcionar, ou coisas afins que vocês sabem que surge à nossa mente? Outra coisa também que eu costumo dizer sempre lá na minha igreja é o seguinte: gente, essa vida que nós vivemos, ela não é real. Ora, se o apóstolo Paulo diz que quando vier o que é perfeito, então o que é em parte desaparecerá. Então, meus amigos, a verdade é, o que nós temos hoje não é a vida real. Entenda o sentido da coisa. A vida que nós temos hoje, embora eu possa tocar, eu possa sentir e tudo, e eu pense que essa construção da matéria aqui resume-se tudo, eu estou equivocado. Na verdade, principalmente para o cristão, a vida que está por vir é superior a essa daqui. Logo, essa que nós estamos vivendo é apenas um esboço, é uma caricatura, é um ensaio de vida. Essa vida, de fato, não é a vida final. E diante das circunstâncias que nos envolvem, que nos cercam, nós nunca devemos deixar o inimigo nos levar a fixar os nossos pensamentos em questões cotidianas, fazendo com que abafe da nossa fé, né, as promessas que Deus tem para as nossas vidas. Então, fique com essa palavra, com essa reflexão. Eu acredito que as outras cartas de C.S. Lewis falará muito em questões espirituais ao nosso coração. Que Deus te abençoe.